Fala galera, aqui é o Danilo Dourado. Hoje eu vou conversar um pouco com o Robert Drysdale, multicampeão de Jiu-Jitsu Submission MMA. Ele vai falar um pouco sobre o novo projeto dele, o documentário Closed Guard, que fala sobre as origens do Jiu-Jitsu no Brasil. Robert, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por aceitar fazer essa entrevista. Isso, cara. Eu que agradeço aí o apoio, tá? De coração, obrigado aí pela ajuda. Queria saber um pouco mais desse seu projeto. Você é um cara que eu sigo, né? Desde a vez que a gente se conheceu aqui em São Paulo, fui até a sua academia também em Las Vegas. Você me recebeu bem pra caramba, foi muito legal. Pude conhecer um pouco mais de você e desde esse primeiro momento eu senti você é um cara diferente. Já tinham as pessoas que já te conheciam, já tinham treinado com você, te conheciam, sempre falaram desse seu lado, que você é um cara, extremamente dedicado, extremamente inteligente, educado, um cara diferenciado, um cara que está Obrigado. sempre um passo à frente, né? Um cara que vê o jiu-jitsu e vive do jiu-jitsu, trabalha do jiu-jitsu e com MMA também, mas de uma maneira muito geral, né? Talvez o cara que englobe mais qualidades aí nesse meio, porque tem grandes atletas no MMA, treinou grandes atletas no MMA, treinou grandes atletas do jiu-jitsu, treina, tem uma academia, é um cara especialista no jiu-jitsu, ganhou campeonatos com o sem kimono, é invicto no MMA, é especialista em luta de grade, já treinou em vários lugares do mundo, então, e é um cara que também tem esse outro lado, é um cara que leva para a parte mais mental e não na parte mental. Você vê muitos caras no jiu-jitsu e na luta que acabam levando para a parte mental nesse lance mais, sem desmerecer, mas uma coisa mais simples, uma coisa de, vou falar uma frase motivacional ou vou tentar fazer um vídeo aqui no meu carro falando que o cara tem que fazer tal coisa, sem desmerecer nada, mas você é um cara que sempre está um passo à frente, sempre levando alguma outra coisa, assim, as suas análises são interessantes, e eu comecei a ouvir alguns podcasts seus, algumas entrevistas, vi aquele Rolled Up também, foi muito legal, tudo isso chama atenção. E quando eu vi esse último podcast que você deu, eu comecei a ouvir, eu falei, cara, isso aí precisa ser passado em português. Isso aí é importantíssimo ser passado para o português. Por mais que eu saiba que a cultura aqui, tem muitas pessoas que não ouvem muitas coisas, mesmo que seja de interesse deles, as pessoas têm um pouco de... Não sei como usar a palavra, mas é difícil as pessoas ouvirem muitas coisas, mas eu acho que seria muito importante todo mundo saber desse seu projeto, porque tudo é falado mais em inglês e tem um mercado, lógico, muito maior, mas é muito importante aqui para o Brasil para as pessoas saberem. Porque a gente aqui na academia, todos os praticantes de jiu-jitsu, de todos os níveis, a gente não é... A grande maioria das academias, a gente não tem muito acesso à história da nossa arte, a gente não tem acesso... Os professores não sabem, as pessoas não se interessam. O que é passado é... Se você entra na internet, você vê como é que pode um esporte, uma coisa tão tradicional, um esporte tão tradicional, de tão longa data, ter tão pouca informação. E quando eu ouvi, eu falei, cara, isso precisa ser passado em português e te contatei, ainda bem que você aceitou. Com certeza. Eu queria que agradeço. eu queria saber, primeiro, o que te motivou. Sei que você é um cara formado em história, que está sempre interessado nesses aspectos históricos, mas o que foi exatamente, qual foi o gatilho que te interessou, que você falou, eu gostaria de entender mais sobre a história do jiu-jitsu, se isso que realmente foi contado confere, e qual o caminho que eu vou fazer para achar? Como foi essa sua busca e esse seu planejamento para começar esse projeto? Olha que interessante, Danilo. Foi algo que meio que acidental, tá? Um segundinho só. Tô recuperando uma tosse, cara. É muita viagem. Tranquilo. Mas enfim. Olha, eu tive uma paixão, né, por leitura, em especial assim as humanidades, né, história, filosofia, que precede meu interesse no jiu-jitsu, na verdade. Eu acho que eu peguei essa paixão da minha avó, né? Ela tinha umas poucas pessoas no Brasil que eu conheci até hoje que tinha uma biblioteca em casa. E eu adorava as enciclopédias, assim, ela instigou em mim assim o hábito de leitura e a história sempre foi minha paixão. Eu me apaixonei pelas artes marciais, em especial o jiu-jitsu, com 16 anos de idade. E virou um vício, cara. Foi paixão à primeira vista e não conseguia parar de nada. Dali em diante eu sabia o que eu queria, tá? Não tinha mais nada na minha cabeça, cara. Na faculdade eu fui em uma festa. Quem me conhece sabe, eu não bebia, eu não saía. Eu dormia sexta-feira à noite cedo, que é para não zoar minha rotina de sono para treinar segunda-feira de manhã. Pra você ter uma base como é que era a Sim. minha vida, entendeu? Mas, assim, a leitura é algo que eu sempre mantive, assim, acompanhou assim minha trajetória no jiu-jitsu. Eu nunca perdi esse hábito. Curiosamente, eu nunca tive interesse na história do jiu-jitsu, nunca me interessou. Não sei Sim. por que nunca me interessou.
Até recentemente, assim, acho que uma pergunta que um aluno meu me fez, ele perguntou o seguinte: Ô Robert, por que você não tem uma foto do Hélio e do Carlos? Ninguém. Obviamente, o Hélio e o Carlos são centrais, são importantíssimos para essa história. Mas como eu nunca conheci a história, eu sou uma pessoa muito cética. Quem me conhece sabe disso. Eu não vou falar que é A, B e C se eu não conheço A, B e C. Se eu falar que Certo. é B e C é porque eu pelo menos pesquisei um pouco. Eu não sou muito de acreditar no que eu ouço, porque as pessoas mentem e erram toda hora. Então, eu Sim. incluso. Então, eu não quis, assim, é, é, Levar vou como falar que é isso que verdade. aconteceu. Levar como verdade Sim. absoluta sem pesquisar. Foi assim, uma coisa de ceticismo. Mas, ao Certo. mesmo tempo, eu fiquei muito interessado porque me lembrou, alguns anos atrás, eu vi numa estante de um aluno meu é, um livro chamado Choque, de um autor chamado Roberto Pedreira. E eu lembro, assim, quando eu fui assim, folheando, o primeiro volume, são 3 volumes bem grandes, tá? Bem grossos. Certo. O primeiro volume era um material de nível acadêmico, tá? Não era um material, não era uma historinha assim. Tá. Quando você compra um livro sobre a história do jiu-jitsu, se você for na internet, é uma historinha bem Sim. diluída, tá? Sim. Bem, parece uma cartilha, assim, em Sim. comparação com o choque foi pra mim, entendeu? Que era algo mais pesado, assim, mais assim, de um rigor acadêmico muito Sim. maior. Mas eu deixei ele em pausa, assim, esqueci. Mas quando eu lembrei que esse livro existia, eu fui no Amazon ver se eu conseguia comprar ele. Eu comprei o volume 1, eu li, nossa, muito rápido, muito rápido. Eu comprei o volume 2, comprei o volume 3. Eu tinha a biografia da Hayla Gracie, né? Na verdade, meu pai foi uma das pessoas que ajudou a traduzir para o inglês. Certo. Uma curiosidade, né? Mas a cópia que eu tenho da Hayla, inclusive, foi a que ela mandou para ele ajudar na Legal. tradução. Ele lendo essa cópia. Comprei alguns livros do. Na verdade, comprei um só, assim, a princípio, do Marcial Serrano, que é um autor brasileiro, que é Tá. o mais publicado, que mais publicou, na verdade, na história do jiu-jitsu. Eu encontrei a dissertação de doutorado do José Tufi Kairos, que é um. Ele fez a dissertação dele pela Universidade de York, no Canadá, em Tá. cima da história do jiu-jitsu. E, assim, o que aconteceu foi o seguinte, Danilo. A história que eu li era muito mais interessante que a história que tinha me sido contada. Sim. Eu achava que a história que foi contada não fazia jus ao desenvolvimento do jiu-jitsu no Brasil, que é uma história assim, que muita coisa teve que dar certo para o jiu-jitsu existir. O que nós chamamos de jiu-jitsu brasileiro, né? Que não tinha Sim. nada a ver com o japonês. Foram muitas circunstâncias que se alinharam, foi uma questão assim de personalidades que foram fundamentais para o jiu-jitsu existir. E eu acho a história digna de filme. Um filme de Hollywood, não só uma produção de documentário. Sim. Mas assim, eu fiquei um pouco decepcionado, porque as poucas pessoas que eu conhecia que eram interessadas em história, ou não conseguiram ler Choque, ou não se interessavam em ler porque era Sim. muito grande o livro. A Sim. pessoa quer, sabe? Nós fazemos parte de uma geração, Danilo, Sim. que o povo não quer ler. Não quer. Não só que o cara não quer ler, o cara não quer ver um vídeo se o vídeo for mais de 3 minutos. Você não tá entendendo? Exatamente. O É. cara manda um vídeo, se o vídeo não for de 30 segundos, o cara nem abre, cara. Sim. Tá entendendo? Então eu entendo, é muita coisa acontecendo, tá todo mundo trabalhando, ninguém tem tempo pra nada. Eu vejo a leitura como prioridade na minha vida, assim, até certo ponto, entendeu? Legal. Então, para mim é algo prazeroso. Outras pessoas não veem dessa maneira, eu respeito e tal, mas ao mesmo tempo, eu queria o quê? Eu queria contar essa história. Claro. A história é fantástica. Como que vocês não sabem disso? Aqui nos Estados Unidos eles usam muito aquele slogan, Know Your Roots, né? Sim. Conheça suas raízes. E eu falo isso para a comunidade de jiu-jitsu, vocês não conhecem as suas raízes. Porque eu estou Exatamente. aprendendo a respeito dela, entendeu? Nós estamos aprendendo, nós não conhecemos, nós pensamos que conhecemos. E o que seguiu foi o seguinte, tive a ideia de fazer um filme documentário. Por que fazer um filme documentário? Porque, mesmo que você odeie a leitura, um filme de 1 hora e meia você É assiste. uma maneira informativa de passar uma ideia que Quem está bem explicada. exatamente Você vai passar de uma maneira bem mais fácil que todos possam entender, né? né, assim, então vamos dizer. E eu tive a ideia do quê? Fazer esse do filme documentário. Eu contatei o Marcial Serrano, até porque eu não lembro qual que foi o assunto, assim, como que eu toquei o assunto com ele. Sempre comecei a conversar com ele. Eu estava no Brasil na época, acho que eu queria conhecer ele. Ele falou que não podia, mas que ele tinha um cara que era muito amigo dele, que conhecia bastante sobre a história, chamava Fábio Takal. Tá. E ele tava num evento de cachorro na época, eu estava indo de São Paulo para Itu, mas nós combinamos de nos encontrar em Itu para um açaí. E foi engraçado até porque ele tinha tido a mesma ideia que eu, né, de Legal. maneira independente, sem se conhecer, que essa história não ia vir à tona enquanto não tivesse um filme documentário para levantar a poeira e sacudir essa poeira Legal. e contar assim, o desenvolvimento do jiu-jitsu no Brasil. Eu meio que caiu de paraquedas essa história, tá, Danilo? Eu não, como eu disse, assim, eu sou um faixa azul, assim, em termos de história de jiu-jitsu. Existe uma comunidade de pesquisadores no Brasil que pesquisam isso há anos.
as pessoas se conhecem muito, mas a história está abafada, né? A história ela é restrita a fotos. Sim, Se você for em fóruns a respeito de discussões, você vai encontrar, assim, detalhes, mas pessoas se conhecem muito. Mas a comunidade de jiu-jitsu hoje ela é muito mais ampla do que um fórum no Brasil sim, semi-obscuro, entendeu? claro. Então, assim, de repente a minha contribuição foi bem, assim, a nível de pesquisa foi quase nada, uma coisinha ou outra que eu consegui achar, assim, que eu estou publicando no site do Pedreira, Sim, mas de repente foi meio que dar uma levantada, assim, nessa história, assim, para fazer ela acontecer. O Fábio virou nosso consultor, né, acabou sendo gerente de produção na nossa viagem para o Brasil também, e encontramos ele me colocou em contato com uma equipe de filmagem de Virgínia, aqui nos Estados Unidos, que é o Jay tá. Coleman, o Brian Sirovitz e o Steve Jeter, que são 3 caras que conhecem muito de filme, já participaram em várias produções de documentários e filmes, sabem tudo, né? Legal. Então eu que faixa branca numa coisa, faixa azul na outra, mas meio que quando É, fazendo a tipo, ponte. a Eu diplomacia, fazendo a fazendo diplomacia, fazendo todo o trâmite e ligação entre os profissionais específicos de cada área para esse mundo do. exatamente. Legal. Exatamente. Então, mas não conheço nada de filme, conheço muito pouco sobre a história do jiu-jitsu, mas eu fui conectando uma coisa com a outra acabou dando certo. Sim, Nós ficamos um ano buscando dinheiro para esse filme, nós tá. tínhamos uma série de ideias assim, de como levantar dinheiro para contar essa história. Acabamos conseguindo dinheiro com a equipe do ACB, né, os Legal. russos que fazem o evento ACB. Fui até a Chechênia para conversar com ele, tem uma base. Foi uma das Legal. viagens mais longas da minha vida. Eu fui Las Vegas, Chicago, Catar, Nossa Moscou, senhora. Chechênia, Moscou, Beijing, Las Vegas. Eu fiz isso em 5 dias, Tá louco. tá? Fiquei mais tempo no avião do que no chão. Nossa senhora, meu. Fomos lá e fomos lá, eu sentei com o Maier Beccaciev, né, que ele não é o presidente do OCB, mas ele é o pai do presidente. Tá. E me tratou muito bem, fui tratado como celebridade lá. Eu sentei para apresentar o projeto, eu nem terminei a apresentação, Danilo. Eu nem terminei, ele falou: adorei a ideia, você precisa de quanto? Muito E nos legal. deu dinheiro para a história acontecer. E está acontecendo. Agora eu tô contando esse filme. A ideia é completar a história do jiu-jitsu, tá? Não é assim, algumas pessoas de repente têm a impressão de que é apontar o dedo para essa pessoa que é Sim. chamar de mentirosa. Não, pelo contrário. Sim. Eu acho que a maneira que eu vejo ela é conhecem a própria história tão bem. Eu digo isso da maneira mais pragmática e objetiva Sim. possível, não é um ataque de maneira alguma. Claro. Mas eu já conversei com alguns deles, vocês têm a história, eles não conhecem a história Não, porque e a ninguém grande. conhecia até a história tão pouco. A história que eles conheciam é o que veio Sim. através de tradição oral e nós Sim. sabemos que muda com o tempo. Né? O cara Exatamente. não vai lembrar a história, os eventos, como ele ocorre, É. mesmo que o mais objetivo que o cara seja, passou 50 anos, o cara não lembra a história da mesma É maneira. claro. Entendeu? Além disso, por exemplo, desde a época de escola, qualquer história que você aprende, quando você viaja e vai para o lugar que você aprendeu, quantas vezes você não olha e fala assim, caramba, nunca me ensinaram desse jeito, me ensinaram de um jeito que É. o pessoal do lugar fala que é completamente diferente. Então, mesmo uma Olha coisa que absurdo. estabelecida, né? Até hoje no Brasil, não sei como é que é, eu não estudo no Brasil há muito tempo, mas eu acredito que ainda se ensine que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, que é um absurdo. Isso é uma base, mas tem coisas assim sobre história que elas ficam arraigadas assim Sim, ela vira verdade, sim, né? Às vezes a história acho que George Orwell descreveu a história da melhor maneira possível, né? Ela é uma inversão dos fatos, ela é um discurso, é uma retórica, ela é raramente factual. Né? Mas hoje, assim, grande parte, graças à pesquisa de pessoas como o Tufi, como o Pedreira, como o Fábio, outros, né? Muitas pessoas colaboraram nesse projeto, o Marcial e tal, mas principalmente acho que a digitalização de arquivos da Biblioteca Nacional Brasileira fez possível o quê? Uma pesquisa mais a fundo, uma legal. pesquisa mais dinâmica, da maneira que eu vejo, mais coerente, assim, até certo ponto. Eu acho que a palavra talvez seja completa mesmo, né? Sim, Completar, assim, porque a família, veja bem, o papel do Hélio e do Carlos são centrais, tá? Isso aí, no fim de papo, não sim, tem como. O sujeito teria que ser um cara extremamente desonesto para tentar tirar crédito do Carlos e do Hélio, minha sim, opinião. Tá? Porém, tem muita coisa que os caras não contaram. Muita coisa assim, tem aspectos da história que sim, para mim são tão interessantes, mas, pô, como vocês deixam isso de fora? Como é que vocês deixam isso de fora? Por quê? sim, Provavelmente não lembrava ou não gostava do cara, então vamos fingir que o cara não existiu porque ninguém sim, gostava do cara. Mas o cara foi fundamental para a história, para o desenvolvimento do jiu-jitsu. Então, só para tirar
qualquer ideia que as pessoas tenham, assim, isso vai ser um documentário que vai desacreditar fulano, ciclano. Eu falei, não, o nosso documentário, ele é completar a história e contar a Claro. verdade, porque eu acho que não Não, tem que ter medo da e é verdade, muito além entendeu? da família Gracie. É sobre o jiu-jitsu, né? Porque acima Isso, deles tem o jiu-jitsu. O seu interesse é pelo jiu-jitsu. E eles estão na exa história, e para contar a história, eles invariavelmente vão estar nos fatos também. Então, exatamente. é um serviço para o jiu-jitsu. A gente tem que agradecer, cara. Isso aí com certeza é um divisor de águas, entendeu? É uma coisa, pô, muito interessante. Na verdade, ela vai começar a ser escrita também. Isso vai ser é um momento muito importante, cara. Parabéns aí, você e todos os Obrigado. pesquisadores. E qual que você acha que foi, qual foi o ponto crucial desde o começo, assim, da história que eles contam normalmente, no Mitsuo Maeda, eles, dali já tem alguma diferença? Como que foi essa vinda dele do Japão? Como que foi esse papel dele para o jiu-jitsu aqui no Brasil? Veja bem, o Maeda não introduziu o jiu-jitsu no Brasil. O Maeda introduziu o judô no Brasil, tá? O jiu-jitsu que nós chamamos de jiu-jitsu hoje é uma variação do judô da Kodokan, tá? É uma extensão do judô Kodokan. Eles vieram a chamar de jiu-jitsu no Brasil porque existia uma série de motivos, na verdade, mas assim, simplificando a história, uma série de desavenças em relação a- às regras, né? O que era, como é que nós vamos lutar? E, né, o judô Kodokan, ele veio muito forte. Eles mudam as regras na década de 30, se eles estabelecem uma série de regras. Na década de 50, eles estão se solidificando como a maior arte marcial do mundo, tá? Eles estão nas Olimpíadas, eles têm o campeonato mundial deles. É um prestígio enorme fazer parte do mundo do judô. Sim, Então, muitos desses japoneses. Um tranquilo, segundinho só aqui. tranquilo. Muitos desses japoneses, o que aconteceu? Eles começaram a representar, eles pararam de chamar de jiu-jitsu, que até então era kano jiu-jitsu, não era nem judô, Tá. né? Com o tempo eles foram se habituando ao nome judô, porque tem um nome de muito mais expressão. E o jiu-jitsu ficou aquela coisa assim, era uma coisa mais do passado, era uma coisa assim que não era vista da mesma maneira, não era visto da mesma maneira tão expressiva quanto o judô, por exemplo. E a família Gracie, principalmente, eles ficaram com o termo judô justamente para se distinguir. Então foi meio que um acordo mútuo, assim, um acordo silencioso, né? Você fica com o termo judô, nós ficamos com o termo jiu-jitsu, porque vocês preferem esse aspecto da luta, nós A família preferimos Gracie esse ficou com o aspecto. termo jiu-jitsu. Sim, mas veja bem, Tá. estou explicando de maneira bem grosseira, Não, tá? Esse sim, pode é um pouco mais complexa que claro. isso. Mas, assim, até então era a mesma coisa. Assim, o jiu-jitsu brasileiro e o judô, eles se dividem nesse momento. O jiu-jitsu brasileiro fica uma coisa mais orientada para o chão. Eu tenho até minhas teorias por que isso aconteceu. Eu acho que um dos motivos, assim, é o fato de que os brasileiros, né, não conseguiam lutar com os japoneses em pé. Sim, Eles simplesmente não conseguiam. É, Outro motivo, eu suspeito isso, não tem como, é o tipo de coisa que você não prova, tá? sim, É uma hipótese sim. minha. Mas tem a ver com a infraestrutura no Brasil, que é horrível, né? O sujeito, você vai ver a academia de Marquês de Abrantes, que foi a primeira academia, a, a chamada Academia Grace. Ela não é a Academia Grace, na verdade, Tá. mas isso é uma outra história. É, ela é chamado de galinheiro. Eu tava falando com o da Pederneiras, que tem uma academia do lado, ali no Flamengo, né, na Upper, Na Upper. e eles se referem ali àquela academia ao galinheiro, porque ela é um pouco maior que um banheiro, tá? Tá. Então, quando você tem uma academia que é um pouco maior que um banheiro, como é que você vai ter pessoas treinando em pé? Você tem média de metros quadrados, só para ter noção? Tá. Olha, Quantas o duplas você Danilo, acha que daria para treinar? eu acho que Em pé uma duas duplas, no máximo. e em Em pé pé uma. uma. Então o que acontece? A infraestrutura é tão fraca, ela é tão ruim, Sim. que o sujeito começa de joelhos. Isso ficou parte da cultura que nós chamamos de jiu-jitsu hoje. Se você for uma academia de judô no Japão, ou uma de wrestling nos Estados Unidos, ela é financiada por instituições ricas, muitas vezes pelo governo, assim, tem Sim. um financiamento por trás que não é de mensalidade, tá? Não são academias que estão Sim. ensinando assim, wrestling nos Estados Unidos, por exemplo. É high schools. É um Tá. governo que banca. O que acontece? O tatame é enorme. Não tem Sim. como você consegue 20 duplas em pé sem problema. Tá. Então a especialização em pé faz sentido. No Brasil acontece um movimento muito diferente, porque esse espaço não existia, o governo nunca apoiou o jiu-jitsu. Entendeu? Então, até porque não tinha porquê, era muito pequeno, era uma coisa muito. Era subcultura da subcultura. Sim. Tá? Esse é um dos motivos, tá? Mas enfim, o jiu-jitsu e o judô se dividem. O Maeda, voltando um pouquinho à história, ele é um representante do judô Kodokan, na verdade. Existiram outros representantes do jiu-jitsu tradicional japonês, que é uma palavra vaga, tá? O jiu-jitsu nessa época no Japão, Premeiji, é um termo é como você dizer arte marcial. Tá. Não diz nada a respeito do que você pratica. Tá. Poderia ser soco, chute, até arma, né? Queda, luta de chão.
um pouco de tudo, não existia uma federação ou uma regra centralizada onde todos concordassem e dissessem isso é jiu-jitsu. Isso não existia nessa época. Certo. Então, uma série de escolas divergentes, né, que competiam entre si, muitas vezes, eles concordavam a regra, algo que eles concordavam, assim, se fosse ter algum evento, eles concordavam a regra um dia antes, assim, porque não existia uma federação. Entendi. O judô meio que faz isso, né? O gênio do Jigoro Kano é justamente esse, tá? Ele segue uma série de, como se diz assim, de técnicas, né? Ele faz, esse é o judô. Ele é Tá. o tipo, foi mais ou menos o que os caras da CrossFit fizeram. Sim. Esse aqui é CrossFit. Eles Sim. colocaram um formato, Padronizou, um frame. enquadrou. Sim. Tá, que até coisa era uma coisa mais, não tinha uma organização. O judô veio assim, não só muito organizado, mas ele oferecia um modelo que apelava para as massas, é algo que tinha uma potencial enorme de crescimento, porque era algo direcionado não para a luta com armas, não era uma luta traumática, era uma luta, até porque o Jigoro tinha uma visão da luta de maneira muito diferente, para ele era algo mais filosófico e tal, Tá. que é um aspecto importante da luta, assim, que é Sim. muitas vezes negligenciado. Nesse sentido, eu acho que o Jigoro Kano realmente foi revolucionário, mas essa é outra história. E ficou nisso, tá? Então, na verdade, o Maeda ele não introduz o jiu-jitsu no Brasil. Existiam outros japoneses ensinando no Brasil já. Muitos deles, assim, não existem linhagens que nós possamos traçar de maneira objetiva, tá? Mas existem indícios de que alguns deles, inclusive, assim, tiveram alunos brasileiros. Pelo menos alunos brasileiros que se afirmavam ser alunos desses japoneses até davam aula no Rio de Janeiro antes do Maeda chegar. Tá. Então, já existiam brasileiros dando aula de jiu-jitsu no Brasil antes do Maeda chegar. Então, isso é uma das coisas que essa pesquisa, essa pesquisa em relação à história do jiu-jitsu foi descobrindo. Também descobrimos que o quê? Como eu dizia anteriormente, a Academia de Marquês de Abrantes, ela não é a Academia Gracie, tá? Ela não é fundada em 25. Ela é fundada em 1930 por um paraense chamado Donato Pires dos Reis. Tá. Que, na verdade, ele foi provavelmente, não tem como verificar de maneira absoluta, ele foi provavelmente parceiro de treino do Carlos Gracie em Belém do Pará. O Carlos e o Jorge Gracie são assistentes, na verdade, do Donato nessa academia, que depois ela vai ser renomeada Academia Gracie, tá? Mas isso muito depois. A primeira Academia Gracie, na verdade, ela é de São Paulo, tá? Ela foi fundada no bairro de Perdizes. Quem encontrou, inclusive, foi o Fábio Takal. Existe essa... Algo, por exemplo, é o que eu estou te dizendo, é algo que a família Gracie não sabe. Sim. A primeira Academia Gracie no Brasil, no mundo, foi em São Paulo, não foi nem no Rio. Caramba. Então tem coisas, assim, aspectos da história que as pessoas não conhecem. Sim. E a ideia do filme é contar a família Gracie, vão assistir esse filme e vão falar, porra, não sabia, que legal. Eu acho que o papel da família Gracie foi muito mais fundamental do que eles se deram crédito, na verdade, na minha opinião. Tem aspectos da história, eu vou te dar um exemplo. Todos afirmam que o Hélio revolucionou a luta de chão, revolucionou a guarda, que o Hélio... E tem que falar que o Hélio inventou a alavanca, pelo amor de Deus, entendeu? O cara vai inventar a alavanca. Mas, assim, ele teve um papel fundamental, central para a história. Mas essas coisas que eles revolucionaram o chão, não é verdade. O chão no Japão, o Neowaza no Japão, é muito mais sofisticado que o brasileiro. Não acredite em mim, Danilo, não precisa acreditar. Vai no YouTube, põe Tem os vídeos. Você assiste que os caras fazendo De La Riva. Eu tenho foto dos caras fazendo chave de pedra 50-50 em 1905. Tá? Você até berimbolo você encontra no judô dessa época. Tá? Então, falar que o chão no Brasil era mais sofisticado não é verdade. Tá? Mas a contribuição da família Gracie é muito mais importante, tá, do que uma sofisticação técnica que acontece com o tempo de maneira invariável. Se pegar dois caras para treinar todo dia, eles vão, no Japão e no Brasil, eles vão chegar às mesmas conclusões, porque a anatomia humana ela é a mesma. Sim. As leis da gravidade são as mesmas, então o sujeito vai chegar às mesmas conclusões dado o tempo. A verdadeira contribuição da família Gracie, e essa é fundamental, é resistir o judô olímpico. Tá? O judô olímpico ele ficou algo tão esportivo, ele ficou tão voltado para a luta em pé, que, na minha opinião, ele perdeu muito do lado arte marcial, muita regra, né? Proibiu Kimura, proíbe chave de pé, proíbe mão de vara, foi proibindo tudo, a luta vai perdendo, ela vai perdendo seu conteúdo marcial. E teve um outro aspecto, a família Gracie não foram os únicos, tá? Mas foram instrumentais nessa parte também, foi do quê? De manter esse lado porrada do jiu-jitsu, que foi morrendo com a arte marcial, que ela foi ficando cada vez mais tradicional, mais removida mais uma vez, do aspecto marcial da arte. E o jiu-jitsu preservado a luta de chão preservada ou o judô preservado pela família Gracie, era um jiu-jitsu mais voltado assim para esse aspecto de luta, de impacto, de porrada. Esse aspecto da família Gracie,
de resistir do judô olímpico, Danilo, é muito importante, porque é uma pergunta que eu sempre faço, eu fiz essa pergunta bem quando comecei me envolver nessa história toda. Sim, Olha que a gente nunca parou pra pensar, olha como às vezes o peixe não sabe o que é água, né? Olha que sim, interessante. Por que jiu-jitsu brasileiro? Por que não jiu-jitsu argentino, jiu-jitsu canadense, jiu-jitsu francês, jiu-jitsu não, por que não jiu-jitsu americano? Por que não sim, jiu-jitsu alemão? Por quê? Por que brasileiro? Olha, os japoneses não estavam só ensinando no Brasil. Realmente, a imigração japonesa no Brasil ela foi em massa. sim, Recebeu milhares e milhares de imigrantes japoneses, sem dúvida, tá? Muitos deles praticantes de luta. Mas por que no Brasil ficou preservado, aconteceu esse sim, desvio do é, judô local? Por que Brasil? E eu sim, falo isso porque é por causa da família Gracie. isso com Existiram certeza, outros? Existiram outros, sem dúvida. Tá? Falar que foi tudo a família Gracie, isso é uma tremenda injustiça. sim, Você falar que a família Gracie fez tudo, né? E a história como está hoje, todo o crédito ficou pro Carlos e pro Hélio. com Eu vejo certeza, isso como uma injustiça, inclusive, com o Jorge Gracie, tá? Que para mim foi, assim, ele é a primeira estrela da família, né? Por isso a família não é o Carlos, nem o Hélio, é o Jorge. Muito aplaudido na imprensa, inclusive. Mas ele batia muito de frente com os irmãos. Então, a tá, história como ficou uma injustiça com ele, né, que possui linhagens, assim, até hoje, as linhagens dele. Nós encontramos até linhagem do Gastão Gracie Júnior, que é uma pessoa é um Gracie que quase ninguém ouviu falar. sim, Então, tem muita gente nessa história que não teve o seu lado contado. E esse era o objetivo do filme, era recontar ela de maneira mais completa. mais completa, Acho que a palavra é essa mesmo, completa, viu, Danilo? Sem atacar, sem criticar, sem querer desmerecer. Eu acho que em termos de história, assim, nós não podemos ser ideólogos. sim, Não pode ser biased, né? A palavra no inglês. Você não sim, pode ser tendencioso. claro, Você tem que ser objetivo, exatamente, até quando esse objetivismo ele fere a tua causa. Tu sim, tem uma causa, se você tem uma certa posição, que seja ela que te beneficie emocionalmente, socialmente ou financeiramente, o sim, historiador honesto coloca isso ao segundo plano, claro, tá? E ele analisa os fatos de maneira pragmática, fala isso que aconteceu, doa a quem doer. É algo exatamente, difícil, que muitas vezes essas questões, assim, nós estamos falando de ela beira culto, tá? Alguns aspectos, assim, algumas pessoas veem o jiu-jitsu quase como um culto religioso. sim, Então, quando vem alguém e fala, não, peraí, não foi bem assim que aconteceu, é como você contradizer a Bíblia para um cristão. O exatamente, cara fica extremamente ofendido. E não é a nossa intenção. claro, Mas, por outro lado, eu acho que verdade histórica é algo para tomar muito cuidado, né? Eu não sim, sou relativista, mas ao mesmo tempo tem que tomar um pouco de cuidado falar em verdades históricas, né? Porque ela é sujeita à interpretação, e a sim, interpretação é sempre diferente de um para o outro. Mas eu acho que nós podemos gravitar em torno da verdade, né? Acho que a palavra é essa. Então, gravitar em torno da verdade o mais sim, próximo possível, é, usar sem perder. todas as evidências possíveis, né, e tentar achar o mais próximo do que realmente aconteceu e saber que é uma busca constante, né, vai continuar, mas é sempre essa busca, né, o caminho pela realmente como aconteceu. É muito difícil, né, ter a certeza, mas as evidências vão sempre te sugerir alguma coisa que você pode se pautar, vai ser mais fácil de se organizar, né, isso é importante para a história. E no meio nessa busca, você com certeza entrevistou várias pessoas, você encontrou resistência dessas pessoas? Lógico que não precisa citar nome, não precisa nada, mas as pessoas que te ajudaram, você deve ter falado com vários professores, essas pessoas em algum momento mostraram alguma resistência ou todos se mostraram Não, pelo contrário, Danilo. Pelo contrário. O nosso primeiro entrevistado, então a base, foi o Carlos Gracie Júnior. Nosso certo? primeiro entrevistado. E o Carlinhos, mas o Carlinhos é um cara cabeça aberta. Ele não é um cara que, não quero que a verdade seja. Não, por exemplo, se for verdade, conta aí. Sim, Entendeu? Tipo assim, por exemplo, um dos oponentes do pai dele era o Geomori. Eu mostrei pro Geomori, na verdade, eles eram amigos, né? Ele não ficou chateado, não ficou bravo, assim. sim, É o que ele não sabia, mas como eu disse, tem muita coisa nessa história que as pessoas não sabem, e ninguém sabe. sim, Nós estamos aprendendo a respeito disso agora. Mas é importante, por quê? Porque nós estamos falando do berço da arte que nós amamos. Resistência, não, nós entrevistamos o Robson, ele foi bem objetivo também, o legal. Robson, figura fantástica, um cara demais de engraçado, cara. A gente se divertiu muito com ele, falamos com a Kira também. Eu acho que ele não, eu acho que quem não tem, acho que quem vai se irritar com a história, de repente, quem não quer que a verdade venha à tona. Sim. Contanto que a verdade, assim não é verdade, né? Verdade entre aspas, Ah, complicado. Mas o sim, próximo da verdade, né? A interpretação mais coerente e objetiva possível. Os mestres, né? Os grandes mestres, assim,
por exemplo, o Armando Vridet, foi extremamente aberto, foi um dos faixa pretas mais antigos do Hélio. Sim. O João Alberto Barreto, mesma coisa, bem aberto, assim, Sim. nos recebeu de braços abertos, e as perguntas, assim, também de braços abertos. Muito legal. E falamos com os membros da linhagem Fada, né, que é uma linhagem apagada, que é uma linhagem suspeitão, assim, é uma linhagem complexa, assim, então, mas e ela é contemporânea? Não é do... Ela existe até hoje, tá? Eles dão aula até hoje, inclusive, uma linhagem não Gracie, que está no mesmo prédio desde 1947. Olha que interessante. Sim. Eles estão dando aula na mesma academia em 1947. O papel do Fada é importante. Olha que porque o Fada, veja bem, o Hélio e o Carlos, eles davam aula, assim, para... Eu não digo isso de maneira acusatória, pelo contrário, eu faço o mesmo. Quando eu vim dar aula de jiu-jitsu, eu não fui para Zimbábue, eu vim para os Estados Unidos. Sim. Então, quem critica o Fábio, o Carlos e o Hélio por dar aula para membros da elite do Rio de Janeiro, tem que tomar cuidado, né? Porque eu vim para os Estados Unidos, eu não fui para Botswana. Claro. Entendeu? Eu não fui para Nigéria dar aula de jiu-jitsu. Claro. Então, é o que todo mundo faria. E o Carlos e o Hélio ficaram dando aula para filhos da elite do Rio de Janeiro, para a elite carioca. O Fada, ele está nos subúrbios, ele está em Bento Ribeiro. Tá. Mas o que para mim é mais interessante do Fada é que não só ele está dando para os membros da classe baixa brasileira, mas ele meio que fundou essa coisa de projeto social, né, onde saem os grandes campeões do jiu-jitsu hoje. Quem começou com isso foi ele. Legal. Ele começou a dar aula para criança pobre, né, essa coisa de dar aula para deficiente físico, né. Mas assim, fizemos entrevistas fantásticas, né, com o neto do Fada e com um dos faixas pretas dele, o Hélio Fado, o João Rezende, e eles tinham muita história para contar. Inclusive foi uma entrevista bem emotiva, assim, né? Assim, foi uma coisa bem bonita, porque uma história que ficou apagada de certa maneira, né? E da maneira que nós vemos, foi uma injustiça tremenda que foi feita com o Oswaldo Fada, porque ele é fundamental para a história do jiu-jitsu. Né? Ele tem uma participação. Eu acho que, assim, a nível de frutos, não dá para comparar com as linhagens do Hélio e do Carlos. Claro. Não é isso que estamos fazendo. Sim. Mas o papel deles foi fundamental, porque quem começou com essa história de projeto foram eles, cara. Sim. Foi o Fada. Então, até hoje, às vezes eu paro para pensar quantas vidas de quantas pessoas foram mudadas por causa de projetos sociais do jiu-jitsu. Exatamente. As pessoas são obcecadas com a medalha, que vão falar a verdade, não significa nada, né? Sim. Então, faz bem pro ego, né? Tô muito feliz consigo mesmo, mas a nível... assim, num nível mais profundo, assim, não tem significado nenhum. Sim. Mas o impacto que um projeto social tem na vida de uma criança é algo muito importante socialmente. Com certeza. Entendeu? Tem um impacto maior no mundo. Então, eu vejo isso, assim, o Fada como uma pessoa revolucionária nesse sentido. Sim. Entendeu? Você vê um cara que tinha preocupação em ensinar o jiu-jitsu para pessoas que normalmente não seriam alvo de... Popularizou, né? No bom sentido. Ele tornou... Ele abriu as portas para pessoas que não tinham sem renda, pessoas que normalmente nunca, jamais poderiam treinar com o Hélio e com o Carlos. Eles tiveram acesso ao jiu-jitsu graças ao Fada para mim. Então nós vamos falar um pouquinho dessa história também. Eu tenho história pra caramba. A nossa dificuldade, na verdade, eu vou te falar qual é a nossa dificuldade. Dividir em 1h30. 100 anos de história extremamente rica, que é uma história não só de artes marciais, tá? Quem pensa que é uma história só de artes marciais está enganado. É uma história de nacionalismo, de machismo, é uma história de racismo, de elitismo, é uma história... assim, ela é rica e complexa. Muito legal. Tá? Eu digo isso porque eu estou fazendo meu mestrado em História agora, eu preciso vender essa história para o departamento de História, que ninguém quer saber de história do jiu-jitsu no meu departamento. Então eu tenho que explicar, não, essa história vai muito além de artes marciais. Claro. Diz respeito a rivalidades entre japoneses e brasileiros, né, mas de imigração japonesa também. Muito legal. Mas é muita história para contar em 1h30. Sim. Os caras falam, não, vamos fazer 10 partes, então, uma série, né? 10 partes, né, de 1 hora. Eu falei, como é que eu vou arrumar dinheiro para isso, meu amigo? Sim. Essas produções são extramente caras, tá? Não, com certeza. Não, pega uma câmera lá e liga, mas não é assim, pô. Você quer feito. A produção é bem custosa, tá? Com certeza. E é isso, tá, Danila? Nós estamos trabalhando, quase acabamos com as entrevistas. Tá. Agora nós temos reencenações, porque as lutas da época não foram filmadas. Tá. Elas são muito antigas, então nós vamos reencenar essas lutas, algumas delas, né? Legal. Alguns desses eventos. Na sequência, nós começamos a pós-produção, né? Certo. Transcrições já estão... Logo, nós vamos começar as transcrições, né, das entrevistas. Certo.
Tivemos as entrevistas no Japão também, que foram fantásticas. Assim, o conteúdo nós não sabemos porque era tudo em japonês e ninguém entendia, né? Tá. Então, estamos esperando a tradução. Mas visitamos duas universidades que ensinam o judô Kosen, para contrastar um pouquinho assim, essa história de que o brasileiro revolucionou a luta de chão, que eu acho uma injustiça enorme com o Japão. Eu acho que o japonês estava... Embora a luta de chão que nós temos não tenha vindo através do Kosen, ele veio do judô Kodokan bem tradicional, tal. Mas eu acho importante ilustrar assim, que o judô Kosen ele era extremamente sofisticado e continua. Tá? O que mais interessante, essa viagem do Japão foi muito legal, meio que uma tangente aqui, é que hoje o judô Kosen ele é influenciado pelo brasileiro. Quando eu vou lá, eles, assim, quando nós fomos lá, nós conversamos com eles, eles conheciam tudo sobre os campeonatos de jiu-jitsu brasileiro. Né? As referências técnicas deles não eram Sim. Exatamente, é o jiu-jitsu brasileiro que hoje influencia o judô. Eu achei muito interessante. Muito legal. O Japão foi fantástico, né? Fomos na Kodokan, né? Entrevistamos o historiador da Kodokan, né? O curador do museu. Onde mais nós fomos? Entrevistamos Yuki Nakai, entrevistamos um mestre de Fusen Ryu, que é um estilo rival da Kodokan, que é um jiu-jitsu pré-Kodokan, né? Para ilustrar um pouquinho para a audiência o que era um jiu-jitsu pré-Kodokan, que era muito diferente do que nós chamamos de jiu-jitsu hoje. Então entrevistamos ele também, tinha muita história para contar, tinha uma biblioteca fantástica, poderia passar... Eu não leio japonês, mas se eu lesse japonês eu sentava ali uma semana... Tem bastante material? Muito material. Nós pegamos cópias de alguns, assim, sabe? Uma coisinha ou outra, algumas imagens. Mas o problema dessas viagens é que elas são feitas com pressa, tá? É difícil fazer isso com calma. Por causa do custo, né? Eu tenho a minha vida, a minha equipe tem a vida deles. Ninguém vai parar com a vida só pra fazer esse documentário. Foi meio que feito às pressas, assim, nós não conseguimos tudo o que nós queríamos, mas conseguimos bastante. E não cabe tudo no filme. Não adianta. Infelizmente, um documentário desse vai 1% no filme. Sim. Tá? Você falou você pegou alguns arquivos, alguns materiais na Biblioteca Nacional, foi isso? A Biblioteca Nacional fez disponível o quê? Digitalizou os jornais desde, né? Sim. 1800 de bolinha aí, vai até hoje. E continuam digitalizando, tá? Estão sempre... eles continuam. É obrigação e uma cópia para a Biblioteca Nacional. Adicionando mais. Então, é um acervo riquíssimo, tá? De informações em relação não só à história do jiu-jitsu, obviamente, mas história do Brasil em geral. Então, para historiadores, isso é um prato cheio. Para historiadores, isso é um prato cheio. Eles vêem um acervo desse e falam, dá para passar meses aqui pesquisando e você é a ponta do iceberg, assim, tá? É muita coisa. É um acervo riquíssimo. E eu acho que talvez a digitalização da Biblioteca Nacional talvez tenha sido o evento mais importante, né, para sacudir poeira nessa história aí. Foi o que começou, foi o que permitiu, né, a pesquisa do Pedreira, por exemplo, a pesquisa dos pesquisadores no Brasil era quase toda fundada, baseada na Biblioteca Nacional. Existiam outras fontes, tá? Sim. A Biblioteca Nacional não é a única fonte de evidência, obviamente, mas acho que seria justo dizer que ela é a principal. Muito legal. E desses nomes, você falou do Fada, que não tem o real reconhecimento, tem mais algum nome que você destaca, que você falou, nossa, eu nunca tinha ouvido falar nesse cara e ele tem uma importância ele é muito importante, tem mais algum nome? Eu lembro que no podcast... A nível de linhagem, assim, o Jorge para mim foi muito importante, né? Deixou linhagens no Brasil, linhagens, né? Importante, né? Sim. Eu acho que o Jacinto Ferro, cara, embora não ter tido uma linhagem, ele é fundamental pelo seguinte, ele era o braço direito do Maeda em Belém do Pará. Então, uma das correções que o filme vai fazer é assim, porque nós não podemos dizer de maneira cabal, tá? Mas bem provavelmente o professor do Carlos Gracie foi o Jacinto Ferro. Por quê? Porque o Maeda, nessa época, ele já não está dando aula, ele não está tão ativo no mundo da luta, ele tem um papel mais voltado à diplomacia, né, papel de fazer de ponte entre imigração de japoneses para a Amazônia, ele tem esse papel, e é bem óbvio pelas fontes que nós temos que Jacinto Ferro era o cara dando aula. A própria Reis, ela dá a entender que o professor ali era o Jacinto Ferro. Você lê a biografia que ela escreve do pai dela, entre linhas, tá? Não diretamente, mas entre linhas, assim, dá a entender. Até porque o Carlos era muito novo. Era adolescente, então, né? E o Jacinto era mais... É muito improvável que um menino de 13, 14, 15 anos tá dando aula de jiu-jitsu quando o Jacinto Ferro já era um atleta reconhecido pela imprensa do Pará muito antes do Maeda chegar no Brasil, muito antes do Jacinto Ferro na jiu-jitsu. Ele era um atleta extremamente conhecido. Mas o Jacinto, ele não tem 21 filhos.
Sim, entendeu? Ele não é o Carlos Gracie, porque quem fez foi o Carlos, não foi o Jacinto Ferro. O Jacinto, bem provavelmente, foi o professor dele. A evidência aponta nessa direção, tá. tá? A evidência disponível. Então, de certa maneira, até corrigindo um pouco a linhagem do jiu-jitsu, né? Eu acho que deixa eu só uma observação aqui, Claro. Danilo, porque é importante, porque esse é o tipo de coisa que ofende as pessoas, e eu sei como é que a comunidade do jiu-jitsu pode ser em relação a essa coisa de linhagem, tá? Sim, Eu tenho alunos, faixas brancas, que não têm aula comigo. tá, Quem dá aula para faixa branca é um instrutor meu faixa preta. Eu não dou aula para branca. tá. Se você perguntar para o meu branca quem que é o professor dele, ele provavelmente vai falar Robert, embora Sim, eu nunca tenha dado uma aula para ele. Por quê? Porque a academia é minha. claro, Como a academia é minha, ele fala, meu professor é o Robert, até porque, de repente, o professor de faixa branca ninguém conhece, mas as claro. pessoas, de repente, me conhecem. Sim, Eu acredito que o Carlos fez algo parecido. Isso não é necessariamente algo desonesto, tá? Eu acho que, pelo contrário, eu acho que tá normal. Perguntaram para ele quem era o professor dele, ele falou Maeda. sim, Mas, assim, que o Maeda deu aula pro Carlos, assim, a evidência sugere o contrário. Sugere tá. que foi o Jacinto. Certo. E que ele tinha um papel muito mais ativo nesse período, até, assim, assim como professor de jiu-jitsu. Até a própria Reila, ela implica isso no livro dela de maneira indireta. Legal. Mas, enfim, e é isso, o Danilo. A história, Muito eu legal. vejo a história de Jesus como algo muito mais do que nos foi apresentado. E muita coisa, assim, muita inconsistência, né? Muita omissão. Existem algumas omissões que nós queremos corrigir. E acho que o objetivo final das pessoas que pesquisam isso, nós como produtores desse filme, o nosso objetivo final é fazer jus a quem merece. É Legal. dar crédito para quem merece. Sim, Eu acho que teve pessoas que merecem que não foram ouvidas, sim, não tirar de quem fez, pelo contrário. Não, acho que com quem fez tem certeza. que merece crédito, mas assim fazer dar justiça, assim, É abrir um pouco mais o distribuir leque também, justiça. né? Abrir um Abrir um exatamente. leque Tem para. muita gente que é importante. O Gel Mora é extremamente importante nessa Sim, história. O Takeo Iano, os irmãos Ono. Ô, Danilo, a história é rica. muito Ela é legal. riquíssima. A nossa dificuldade é contar ela 1h30 de maneira que vá agradar tanto a minha avó como a tua Sim, avó, todo os mundo tem que historiadores entender, né? entendidos. Isso é o difícil, porque agora você Exatamente. tem que achar um equilíbrio entre entretenimento e informação. Sim, Porque eu penso como historiador, por mim é informação, dane-se a sim, estética. Só que você faz um filme feio, ninguém quer assistir. com certeza. Tá entendendo? Tem que achar esse equilíbrio e, ao mesmo tempo, contar 1 hora e meia. Sim. Essa é a dificuldade, a meu ver. Pô, muito legal. Você tá me ouvindo bem agora? Tranquilo. Porque o meu deu uma falhada no final, mas muito legal. E você falou que está na fase de pós-produção. Você tem mais ou menos uma ideia de quando esse documentário vai ficar pronto e como que ele vai ser distribuído? Como vocês estão buscando ainda algum apoio na parte de distribuição? Como é que é isso? Olha, a princípio nós não temos uma estratégia de distribuição. Tá, Temos algumas ideias. Nós temos nós não temos, deixa eu corrigir o que eu disse. Nós temos ideias de estratégias, assim, mas nada fixo ainda, nada decidido, nada concreto. tá, Uma delas, assim, seria um Netflix, né, vender para legal. um Amazon, mas tinha outras avenidas que nós talvez venhamos a percorrer, porque o nosso, assim, a melhor hipótese para o filme é que o filme entre em festivais internacionais. Muito legal. Cannes, Tribeca, Sim, Dance. Eu nem pensava nisso quando começou a produção. sim, A minha equipe disse, não, nós temos chance. sim, Eu, depois de ver as imagens que nós conseguimos, ouvir as entrevistas, né? Eu tô olhando para tudo isso e tô pensando o seguinte, pô, talvez a gente consiga imagina entrar num Cannes, né, ou muito num legal. Tribeca. É fantástico, né? Sim. Seria um sonho. Essa Mas abrangência talvez que a gente você tente falou. entrar. Desculpa, essa abrangência que você falou de não ser só do jiu-jitsu é uma coisa que também pode interessar, porque vai interessar justamente o mundo do jiu-jitsu, a comunidade do jiu-jitsu, mas esse lance mais social, esse lance mais histórico também é uma coisa que ele tem uma abrangência muito maior, Muito. então vai ser muito Ela, interessante. a ideia é atingir um público, na verdade, interessar uma pessoa que nunca ouviu falar em jiu-jitsu em Sim, treinar jiu-jitsu também. legal. Mas não é algo fácil, tá? Porque, como eu disse, o equilíbrio aqui vai ser a palavra-chave, equilíbrio. Mas nossa equipe, assim, ela é bem complexa, tá? Sim, Nós temos pessoas com antecedentes bem variados, né? sim, Então existe um choque de ideias por causa da diferença, assim, de background. certo. E
Mas eu acho que como resultado vai ser algo bem bonito, Não, bem com equilibrado, certeza, vai ser muito porque bom, eu cara. acho que os opostos se equilibram, né? Sim, Contanto que nós conseguimos fazer os opostos se equilibrarem, eu acho que o filme vai ficar exatamente. lindo. Com certeza. E nosso objetivo é que seja algo para arquivo, né? Algo que seja referência para a história para os praticantes de jiu-jitsu pro resto da história. Sim, Porque 50 anos, o cara quer aprender sobre a história do jiu-jitsu, ele vai assistir esse filme. Se nós exatamente. conseguimos isso, missão cumprida. Pô, muito bom, cara. Eu tenho certeza que vocês vão fazer um bom trabalho, que vai ser isso, vai ser o principal. Vocês estão fazendo um trabalho muito bom, vai ser muito bom, cara. Eu estou muito interessado. E vocês têm mais ou menos tem uma ideia de quando vai ficar pronto? Olha, até o final do ano o filme deve estar pronto. A questão é a seguinte: quando que nós vamos lançar? Pelo Tá, seguinte, se nós formos entrar em festivais, talvez seja o caso de esperar um pouco mais para ver o resultado dos festivais, porque um filme é muito mais fácil de vender com nomeações. sim, Então, nós temos essa preocupação também, tá? De vender o filme para quê? Porque nosso objetivo é contar a história. Então não adianta fazer um filme que ninguém vai assistir. Vai assistir eu, você, 3 amigos nossos e os claro, historiadores, mas ninguém. sim, É aquela história, se uma árvore cai na floresta e ninguém viu, é a pergunta, né? Então, nosso objetivo é que a árvore não caia numa sim, floresta silenciosa, né? Que a legal. árvore caia em frente a um público e que todos a vejam cair e que seja algo histórico e que pertença à comunidade do jiu-jitsu. Puta, muito legal, muito legal. E agora pensando numa história assim, claro que se já é difícil investigar, né, o passado, pensar no que vai ser no futuro é uma coisa ainda mais, acredito que mais difícil. Você vê assim, você nasceu nos Estados Unidos, né? O seu pai é americano, a sua mãe é É, brasileira. Você é. começou treinando jiu-jitsu no Brasil, nos Estados Unidos, eu não lembro desse detalhe da sua carreira. Você começou treinando no Brasil ou nos Estados Eu Unidos? comecei, na verdade, vou te contar a história completa, tá? Tá, Eu nunca contei a história completa, vou contar tá, aquela pela primeira vez. Eu legal. comecei, na verdade, num estilo chamado Morgante Jiu-Jitsu, Sim, que existe em São Paulo, né? sim, Treinava em interior de São Paulo. Quando o jiu-jitsu começou a ficar popular no Brasil, eu vi jiu-jitsu na parede e eu entrei. E o Morgante Jiu-Jitsu ele não é o jiu-jitsu brasileiro, sim, ele tem uma história diferente. Eu treinei lá vou dizer uns 4, 5 meses, talvez 6, não lembro. E a academia fechou. Quando a academia fechou, eu fui buscar a academia do Otávio de Almeida Júnior, né? Que inclusive é uma linhagem não Carlos e Hélio. tá, O Otávio de Almeida Júnior e a faixa preta do Jorge Gracie. Olha tá. que interessante. Mas isso só foi algo que eu fui aprender muito depois, tá? Eu não sabia. E foi ali que eu comecei a minha carreira, vamos dizer assim, no jiu-jitsu brasileiro. Eu treinei na Academia do Otávio, em Itu, provavelmente pouco menos de um ano, Tá, tá? Foi quando eu terminei a segundo grau, eu vim para Las Vegas para fazer faculdade. Eu treinei 2 anos na Academia Luas Pederneiras, né, que era uma filial da Nova União nos Estados Unidos. Foi tá, a primeira filial da Nova União nos Estados Unidos. Quando eu voltei para o Brasil, eu treinei na Academia Maromba, em Indaiatuba, com o Paulo Strecker, tá. que é aluno do Saraiva, que é faixa preta do Paquetá, que é faixa preta do Carson Gracie. Treinei lá 2 anos. Depois disso, eu fui treinar na Brasa. Ela tinha acabado, na verdade, era Master, né? Ela tinha Master, acabado de rachar sim, da Aliança. A sim. Aliança rachou, né? Ali Ficou era Master na para um lado, Cubatão a ali, não Aliança pro era? outro. Já era Na ali, Cubatão. na Remanso. Não, a primeira que nós fomos era uma academia de Taekwondo que o Demian Maia dava Ah, aula tá na na Diógenes Macunis, na Ribeiro. Diógenes, com a Não, Macunis. Diógenes Ribeiro É, na eu Lapa, sei. uma Sim, eu academiazinha, conheço. tatame amarelo. Foi ali que eu conheci o Teles, o Demi, o Legal, Tererê, o Leozinho. E eu gostei assim, existe uma cultura ali entre eles a qual eu me identifiquei. Eu me legal. identificava com a cultura dessas pessoas, entendeu? E acabei ficando por ali, treinei ali os próximos. Pô, isso foi 2003 até 2007, vai. Eu Tá, fiquei treinando ali, né, depois foi TT, depois foi Brasa, né, que tinha um sim. grande nome e tal. E fiquei com o Leozinho até ganhar a preta em 2004. Em 2007, eu me mudei eu fui embora do Brasil. Eu fui para os Estados Unidos para lutar MMA. E estou aqui fazem 10 anos agora. Você vê uma evolução um crescimento desproporcional se você comparar o Brasil com os Estados Unidos? Mas nesses últimos anos, você acha que o jiu-jitsu dos Estados Unidos ele tem se desenvolvido mais? E você acha que no futuro, e quanto tempo você acha que demoraria para virar um lugar assim, onde as pessoas comecem a ir para os Estados Unidos para realmente buscar esse conhecimento? O que você acha que vai acontecer assim no futuro próximo aí no jiu-jitsu, comparando os Estados Unidos com o Brasil? Olha, eu tô ouvindo essa história desde que eu comecei a treinar, que o jiu-jitsu nos Estados Unidos
e assim, dar um pulo na frente do brasileiro. Eu acho que em alguns Sim. aspectos ele já passou o Brasil por exemplo, o maior talento do mundo não está mais no Brasil, está nos Estados Unidos, todos concordam, tá? Assim, até porque os melhores brasileiros estão dando aula aqui. Mas eu acho que Sim. a nível de onde estão saindo os campeões, e eu acho que durante muito tempo vai continuar o Brasil, vou dizer pelo seguinte, existe algo cultural, em primeiro lugar, mas também algo de ambição. Eu vejo isso, eu Tá. vejo os Estados Unidos, por ser um país tão rico, ele acaba prejudicando a geração de grapplers americanos. Eu vou dizer o seguinte, Tá. aqui o cara, quando ele é americano, ele ganha o Mundial de marrom, não precisa nem ser de preta, tá? Tá. De marrom. A notoriedade, né? A popularidade dele, o dinheiro que ele vai ganhar, a recompensa, ela é tão rápida e tão grande que o sujeito começa a perder motivação. No Brasil, Tá. para o cara aparecer um pouquinho, meu irmão, o cara tem que ganhar o Mundial de Preta 3 vezes. Aqui o cara Sim. ganha de roxo, ele vira celebridade. Então eu acho que isso, Tá. de certa maneira, até prejudica, porque o cara agora fica dando seminário, ele virou famoso. Tá. Quando o cara chega no topo, do que ele considera o topo, né? Sim. Não é a minha definição de sucesso, mas de alguns, Tá. é muito fácil o cara perder motivação. Eu cansei de ver isso acontecer. Porque na cabeça do cara, eu já consegui. Tô lá já. Me Sim. esforçar para quê? Eu vejo no Brasil, por eles não ter esse mesmo reconhecimento, o cara tem uma fome muito maior, entendeu? Ele tem Sim. uma sede, assim, de conseguir, de chegar muito maior. Sim. Então, isso eu acho que, de repente, pela situação financeira no Brasil ser tão ruim, eu acho que acabou prejudicando, assim, o desenvolvimento do jiu-jitsu no Brasil. Mas, assim, o que pode mudar no futuro, né? É difícil dizer, assim, né, se isso vai continuar, mas eu vejo o brasileiro com muita fome, assim. Eu cansei de ver, cara nos Estados Unidos, assim, eu vejo o cara lutando, falei, esse cara vai ser o próximo campeão mundial absoluto. Mas você vê, assim, o cara, ele com a notoriedade dele acaba prejudicando a carreira dele, eu acho. Entendi. Então, eu não sei, é difícil dizer. Na verdade, eu não sou nacionalista de maneira alguma, né? Talvez por eu ser americano Sim. e brasileiro, eu não faço questão, eu não vejo o mundo Estados Unidos, Brasil, eu vejo o mundo, pessoas e pessoas, entendeu? Então, Sim. não favoreço nenhum lado nem outro. Você falou agora do maior talento. A quem que você estava se referindo? Quem é o maior talento atual hoje? Ou atual no jiu-jitsu para você? Quem é o melhor praticante, assim, no seu ponto de vista, não só para o resultado, mas quem é o cara do melhor jiu-jitsu, o jiu-jitsu que mais te enche os olhos hoje, assim? No geral. Geral. Cara, eu gosto muito eu acho que assim, entre os grandes nomes, acho que o Bochecha e o Leandro Lô tem dominado, né? Tem outros, eu acho que eu gosto muito dos leves, né? Eu gosto muito do jiu-jitsu. Sim. Eu gosto muito do Malfacine, eu gosto muito do Tanquinho, o Lucas Lepre é um cara que eu gosto bastante de assistir. Os alunos do Barral são todos muito bons, né? O Arges, o Najimi, esqueci o nome dele agora, pô, tem tanto cara bom, cara, é difícil. O Preguiça, pô, excelente também, pô, jiu-jitsu lindo, né? Talvez o cara que mais me cativa a assistir hoje, talvez seja o Preguiça. Mas sério, é muito cara bom, cara. É muito cara bom. Acho que uma vantagem do jiu-jitsu é essa. Cada safra que vem melhor que a antecedente, né? Que, aliás, é algo bom, tá? Não parar com essa coisa aí de que o jiu-jitsu era melhor antigamente. Não era, tá? Não. O jiu-jitsu hoje nunca foi tão bom. Para com esse negócio de que antigamente era melhor. A nível Sempre técnico, vai continuar melhorando, né? tá? Se você o sujeito tem nostalgia de como ele era por outros motivos, eu posso até concordar. Agora, falar que o jiu-jitsu na década de 80 era melhor tecnicamente que hoje é ridículo. Não, Tem cabimento. De jeito nenhum. Tá sempre em evolução, Mas né? isso, Não é mas possível que... o cara falar uma coisa dessa é uma ofensa ao esporte. Ele tá insultando o jiu-jitsu. Quem ama o jiu-jitsu quer que ele Não melhore. tá evoluindo o Se jiu-jitsu. você me botar numa Exatamente. máquina do tempo, botar pra competir de roxa no futuro, eu vou tomar um pau. Isso não é algo de ter vergonha, não. Pelo contrário, tem que ter orgulho disso. Eu fiz algo pelo jiu-jitsu. Fiz uma pequena parte, todo mundo que treina faz uma pequena parte. Nós estamos fazendo o esporte evoluir. Isso tem que ser aplaudido, isso é algo bom. Então, Muito quem ama bom. o jiu-jitsu não se preocupa com o que o jiu-jitsu está numa direção. Amigo, cada um tem a sua interpretação do jiu-jitsu, tá? Sim. A geração que tá aí, os caras são muito bons. Não tem o que falar, não.
O que você vê, assim, o que você faz aí na sua equipe, que você vê também os seus companheiros, as pessoas ensinando hoje para um cara que entra numa primeira aula de jiu-jitsu, não na primeira aula, mas o começo do jiu-jitsu, essa iniciação do jiu-jitsu, o que você vê que hoje é ensinado que não ensinava, assim? Você acha que o treinamento também está evoluindo no sentido de uma noção melhor de padronização de treino, de periodização, não sei, de dividir, às vezes, os iniciantes dos mais avançados? O que você vê assim que mudou e se você acha que isso é positivo? Que é interessante você falar isso, né? Eu lembro que quando eu comecei a treinar, tinha essa não, cara. Pô, era branca com preta, pesado com leve. Se reclamasse de treino, você era Sim, ridicularizado. O cara que reclamasse de treino, que ficasse com estrelismo, nós chamamos de estrelinha, uhum, né? Que os caras falavam, né? Com marra, com arrogância, né? O cara que era muito marqueteiro, o cara era ridicularizado, era zoado, ainda capaz de apanhar. Ficasse azul, com faixa azul, com frescura, se achando que era mais importante porque ganhou um campeonatinho ali, capaz de sim, apanhar na academia. Hoje, cara, tá uma coisa assim, tá uma vaidade, que é uma coisa grotesca, tá? É uma coisa que, a coisa que menos me atrai, que mais me, talvez mais me irrita e menos me atrai no jiu-jitsu hoje é como ficou vaidosa a comunidade do jiu-jitsu, né? O cara, faixinha azul, chegou agora, mas sobe a cabeça, o cara é uma arrogância, sabe tudo. Eu fiquei 2 horas no YouTube ontem, sei pra sim, caramba, entendeu? Então eu vejo isso, cara, eu falo, meu irmão, amigo, tu é uma criança, cara, a vida vai te ensinar. Mas na minha academia, assim, eu tento separar por peso, assim, até por nível de tá, lesão. Mas eu fico irritado quando as pessoas ficam reclamando que, o cara. Não, você tem uma base, cara. Olha, tem um tempo atrás, um pai, um aluno, saiu da academia porque ele queria um cara para treinar com o filho dele. Do mesmo peso, da mesma idade, do mesmo tá, nível técnico e com o mesmo nível de caramba, agressividade. Aí nós encontramos um que tá, encaixava. Não, o cara reclamou que só tinha tá, um. Então, tipo, assim, tem algumas reclamações, eu vejo umas sim, reclamações, né, quando eu vejo isso, eu falo assim, esse cara não tem ele não tem o ingrediente fundamental. O ingrediente fundamental para a melhora técnica do jiu-jitsu é o que eu chamo de abaixa a cabeça e tá, treina. Cala a boca e treina. E os caras estão perdendo isso. Hoje tá aquela coisa assim que o cara, ele pensa que ele é o Cristiano sim, Ronaldo. E de repente em outros esportes talvez seja assim. Tá? Eu acho que o jiu-jitsu não pode ser, não. Eu acho que o jiu-jitsu é algo mais tradicional, é algo mais fundado no respeito e não no sucesso financeiro aí. Então, eu acho que nós estamos perdendo um pouco disso, mas eu sei que já estou começando a soar como meu avô. Começa a falar assim, você está parecendo um velho falando. Eu falei, pô, tô ficando sim, velho mesmo, mas eu penso assim. Se eu tô errado, eu não sei, né? Acho que a tendência é as novas gerações corrigirem as sim. antigas. De repente eu tô sendo corrigido, aí vou estar errado, mas é Tá se assim que eu penso. posicionando, Eu tá acho certo, é que isso mesmo. é impressionante. Eu acho que o mundo das lutas hoje, Danilo, ele tá invertido. A moral foi invertida, tá? Vaidade virou qualidade e humildade virou defeito. Eu não aceito isso. Eu vou ser dinossauro, meu irmão, vou ser extinto, mas eu não. Pra mim, humildade vem sempre antes da vaidade. Boa, Robert. E deixa eu te perguntar, cara, eu já falei um pouco no começo, mas você tem alguma previsão? Você pretende lutar, continuar lutando no MMA? Você tem uma carreira tão boa, você pretende dar continuidade? Como que vai ser? Porque você é um cara extremamente competitivo, né, esportivamente. Você foi um cara que sempre competiu e tanto no MMA, no Sekimono, Kokimono, foi bem sucedido. Como que está dentro de você? Como que você pensa nisso? É uma coisa que você tem alguma projeção, tem planos para voltar a competir? E se tiver esse plano, aonde você pretende competir? Qual o formato? Você pensa sobre isso? Olha, olha, essa pergunta me é feita, Danilo, quase todo dia, tá? Mas eu sempre lutei, eu lutei porque eu queria, acho que uma série de motivos, mas eu acho que talvez o principal, eu queria provar para mim mesmo que eu conseguia. Era um exercício pessoal, tá? Não era, eu nunca lutei por dinheiro, tenho um orgulho disso, eu nunca lutei por vaidade, eu nunca lutei por, assim, talvez um pouco de vaidade, um pouco de ego, né? Mas assim, acho que o principal, assim, que eu queria provar para mim mesmo que eu conseguia. Eu acredito que de certa maneira eu fiz isso, embora não tenha tido o sucesso que eu gostaria de ter tido, mas essa é a parte da natureza competitiva do sujeito. Não tem como. Se você perguntar para o Michael Phelps se ele se sente Sim. satisfeito com o que ele conseguiu na natação, eu suspeito que Não, ele vai falar que não. Porque ele perdeu aquela uma sim, prova quando ele tinha 14 anos de idade e tal. Então, qualquer pessoa de natureza competitiva, ela vai se sentir, ela vai olhar para trás e falar, poderia ter sido assim, não assado.
No entanto, eu não gosto de arrependimento. O arrependimento é algo que eu evito, porque os meus erros, eles me colocaram onde eu tô. Então a pergunta que eu me faço todos os dias é: eu tô feliz com onde eu tô na vida? E a resposta é: eu tô. Eu me sinto uma pessoa satisfeita no geral da Legal. minha vida. Então, de repente, se eu tivesse sido campeão do UFC, por exemplo, a minha vida teria tomado um rumo completamente diferente que eu não gostasse tanto. Tô bem onde Sim. eu tô. Entendeu? Eu sou satisfeito nesse sentido, eu sou um cara bem tranquilo, em paz com a vida no sentido, né? Eu sou um cara muito ambicioso, assim, o filme é uma das minhas ambições, não é a Sim. única. Tem outras coisas que eu quero fazer no futuro, e o filme faz parte dessa ambição minha. Mas lutar, eu acho que. Vou te falar uma coisa, vou falar bem real. Esse documentário que nós estamos trabalhando agora, ele é infinitamente mais importante que qualquer coisa que eu já tenha feito no jiu-jitsu, mas não tem nem como Legal. comparar, porque ele é algo para a comunidade, é algo de Sim. arquivo para a história. Um troféu, Não, cara. Igual claro. o troféu da Abu Dhabi, Danilo. Sim. Eu não achava ele. Eu fiquei uns 5, 6 anos, nem sabia onde estava aquela merda. Eu nem sabia onde estava. Só fui saber, eu me divorciei da minha mulher, fui na garagem lá pegar um monte de tralha velha, achei o troféu da Abu Sim. Dhabi. Pô, tá aqui o troféu. Fazia 6 anos Sim. que eu não via ele. Cara, passa, cara. Isso aí você fica feliz 2, 3 dias, meu irmão. Isso aí não te muda, não. Então, pra mim, lá ganhar outra medalha, como eu disse, pra mim seria um Tá certo. retrocesso. Pra mim, eu vou me dedicar. Não tô Claro. criticando quem faz Não, compete até hoje, não tô julgando. Tô falando claro. por mim, tá? Pra mim, voltar a competir, mesmo que, vamos dizer que eu volte a competir amanhã, eu vou lá, dar um pau no Bochecha, dar um armlock voador nele em 5 segundos. Pra mim, isso é menos importante. Talvez eu tenha um reconhecimento muito maior, mas reconhecimento pra mim não é referência de Sim. sucesso, tá? Não necessariamente do que, por exemplo, terminar esse documentário, que para mim é algo muito mais Claro. relevante. Então, a maneira que eu vejo hoje, Danilo, é uma questão de Tá prioridades, certo. tá? Pô, muito legal, Robert. Cara, parabéns aí, meu. Obrigado por esse trabalho, cara. Vai ser muito, muito legal. E, pô, acho que, voltando a falar, a importância é muito grande, cara. É uma coisa muito, muito diferente aí. Eu vou fazer de tudo também para ajudar nessa divulgação aí. Muito legal você ter falado aí. Foi legal ter falado com você. Fazia tempo que a gente não se falava também. E é isso aí, meu. Obrigado, cara. Obrigado por conversar e acho que a gente vai conversar mais vezes. Quando você vier pro Brasil, a gente tenta se encontrar, Com a gente vai certeza, falando. Muito obrigado, cara. com certeza. Pô, obrigado você, Danilo. Obrigado aí, tá? A pessoas ouvindo aí para apoiar o filme. É, pô, obrigado pela amizade aí, tá? Um prazer enorme. E isso aí, eu gostaria de só fazer um pedido para a comunidade do jiu-jitsu. Galera, isso é uma coisa assim que é para todos nós, tá? Então, tem que ajudar a divulgar. Eu acho que não é. Falo bem a real para você, eu tô perdendo dinheiro com essa história, Danilo. Se eu fizer matemática, eu tô perdendo dinheiro. Mas é um projeto de paixão. Cara, eu deixei. Um monte de coisa que eu tava fazendo ficou de lado para mim fazer isso. Então, eu acho que eu peço assim, como um favor para a comunidade do jiu-jitsu, ajudar a divulgar. Eu acho que todo mundo que treina tem que know your roots, né? Conhece suas raízes. Nosso objetivo é esse. Então eu peço aí encarecidamente para quem treina jiu-jitsu ajudar a divulgar essa história, por Muito favor. bom, cara. Obrigado, Robert. Obrigado você, Danilo.